Oi crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de produção textual de hoje. Então, aí para encerrar nossa apostila de língua portuguesa, na página 65 da apostila, nós temos a produção de um texto de divulgação científica. Então, no início desse capítulo, nós lemos um texto de divulgação científica sobre o uso do urânio para gerar energia nuclear. E agora é a vez de vocês escreverem um texto científico. Vocês já escreveram um de divulgação científica imaginária, na prova, porque era para vocês escreverem a divulgação de algo que vocês tinham criado, Mas agora vocês vão fazer um texto escrevendo sobre um elemento que existe realmente. Então, para isso, vocês vão escolher um elemento químico para apresentar ao leitor. Vocês já viram lá, sobre aquele texto lá que mostrava a descoberta da Marie e do Pierre Curie, que eles descobriram o polônio e o rádio, certo? E agora, outros elementos, como que foram descobertos? Quem que descobriu e quando? Então, o primeiro passo, vocês vão pegar a ficha do material de apoio de vocês, que é essa ficha aqui, em língua portuguesa, tá? Da página 5. Vão preencher com os dados do elemento que vocês escolheram. Podem até olhar lá na internet, lá, elementos químicos. Aí vocês vão escolher um daqueles e aí vão pesquisar, tá? Aí vocês vão então colocar ali o nome do elemento que vocês escolheram, quando que ele foi descoberto, quem que descobriu, qual o local da descoberta e outras curiosidades sobre esses elementos que vocês estão pesquisando, certo? Curiosidades podem ser para que eles eram usados quando foram descobertos, hoje em dia, para que eles servem, o que é o uso com esse tipo de elementos. Então, existem vários tipos de elementos químicos, certo? Posso citar para vocês o enxofre, o estanho, existem muitos. Então, vocês vão indicar para que ele serve, para que eles eram usados, alguma curiosidade que vocês queiram acrescentar sobre eles também, tá? Então, depois de preencher a sua ficha com o elemento, sobre as curiosidades, a descoberta, local de descoberta, aí vocês vão usar essas informações para produzir o texto de divulgação científica sobre esse elemento, tá? Então, na número 2 diz assim: com base na ficha técnica e em outras informações que você leu sobre o elemento químico, escreva a primeira versão do seu texto de divulgação científica. Lembre-se de... Então, o que vocês vão fazer? Pegar o caderno de produção textual de vocês, utilizar as informações dessa ficha aqui, tá? E aí, vocês vão escrever sobre ele, usando uma linguagem acessível, de fácil entendimento para o leitor, definir os termos ou expressões científicas que for utilizar, escrever um título que chame a atenção do leitor, utilizar corretamente as regras de concordância, concordância verbal, concordância nominal, Então, saber a hora de flexionar o verbo de acordo com o pronome, com a pessoa que se fala, o que está falando, bem como as pontuações de ortografia. Lembrem-se que vocês estarão escrevendo um texto para pessoas que gostam de ciência, mas que não são diretamente ligados à ciência. Então, vocês não precisam usar termos científicos. Aqui diz definir os termos e expressões científicas que for utilizar. Ou seja, vocês têm que saber o que elas significam. Então, se vocês forem colocar lá uma expressão que é utilizada na ciência, mas que seja uma palavra não de muito uso rotineiramente, vocês vão ter que explicar. Então, vocês vão usar o dicionário para explicar essa expressão, o que ela significa. Então, a linguagem tem que ser uma linguagem que o leitor possa compreender, assim como vocês, tá? No texto, vocês não vão colocar lá elemento escolhido, tal. Quando foi descoberto? Não é pergunta e resposta, não é uma entrevista. É um texto de divulgação. Então, vocês vão escrever ele corrido, sem as questões, sem as perguntas. As perguntas aqui é só para vocês se basearem na hora de pesquisar. O que pesquisar? Na hora de escrever o texto de divulgação, não se usa
colocar lá, local de descoberta, curiosidade, quem descobriu. Aí não é na hora do texto corrido, vocês vão escrever somente sobre isso, utilizando esses dados, certo? Fazendo parágrafos a cada nova situação, a cada nova fala, vocês fazem um parágrafo. Por exemplo, estão falando do elemento escolhido, faz um parágrafo. Quando for colocar lá, divulgar quando que ele foi descoberto, outro parágrafo. Quando for falar de quem o descobriu, outro parágrafo. Local da descoberta, outro parágrafo, a não ser que tenha ali dentro colocado um e, daí continuidade, né? Aí pode. As curiosidades são outro assunto dentro do texto, então é parágrafo novo, tá? Aí, depois que vocês fizeram todo esse texto lá no seu caderno de produção textual, vocês vão reler novamente esse texto, observando se os itens elencados na questão 2, que são essas aqui, da linguagem, dos termos, o título, vocês vão ver se está tudo correto. Caso tenha esquecido alguma coisa, vai fazer a correção e daí passar o seu texto a limpo no espaço aqui, né? Nós temos aqui na 65 e 66, tá? Se não for muito longo, se vocês quiserem escrever só na 66, fica mais fácil para vocês fotografarem para a prof depois, tá? Então, o que vocês vão fazer? Escrever e vão fotografar para a prof analisar. Podem postar para mim até sexta-feira, tá? Vocês têm desde hoje até amanhã para escrever e postem para a prof analisar como que vocês fizeram, tá? Vamos voltar um pouquinho lá no texto sobre o urânio, lá para vocês recordarem um pouquinho como que foi feito aquele texto de divulgação científica. Então, vocês lembram que ele abriu, né, o nosso capítulo ali, falando sobre esse elemento. Depois veio a biografia da Marie Curie. Mas o texto de divulgação científica é esse aqui, falando daquele elemento chamado urânio. Então, eles estão, aqui o título, né, um título bem original dentro do que fala-se no texto, né? Então, vocês também vão criar um título que chame a atenção, tá? Eles iniciam praticamente conversando com o leitor, né? Aí começam a explicar sobre esse elemento, que é o urânio, tá? Então, olha aqui, ó. Estão falando aqui, primeiramente, então, sobre o urânio. A cada vez que se fala uma coisa nova sobre o urânio, vocês fazem lá um parágrafo novo. Vejam que aqui, os parágrafos, eles não estão pulando fazendo um espaço aqui, né, no início. Mas vocês podem fazer. Aqui, o que eles fizeram? Deram um espacinho entre eles, mas no texto escrito, a gente não pula a linha, o texto escrito à mão. Então, o que a gente faz? Deixa o espaçamento aqui no parágrafo mesmo, tá bom? Então, depois podem ler novamente aqui o texto do urânio, para vocês verem tudo que foi escrito, né? Então, eles estão escrevendo algumas curiosidades do urânio, que aconteceu algum acidente e tal, onde que é utilizado, aqui quem que tinha descoberto, e aí por diante, tá? E vocês vão fazer a mesma coisa no texto de vocês com o elemento que vocês encontraram. Aqui já é a biografia da Marie Curie, né? Que é a pessoa que descobriu o urânio. Vocês não precisam fazer a biografia de quem descobriu o elemento que vocês vão estar pesquisando, somente o texto de divulgação. Postem para a prof lá, tá? Podem postar até sexta-feira à noite, para a prof dar uma olhada e ter aí uma análise, né, do texto que vocês fizeram, ok? Então, bom trabalho para vocês, espero que vocês tenham compreendido bem e façam lá bem bonito o seu texto, bem caprichado, ok? Então, beijo, pessoal, e até mais.